tá me ouvindo? Bom dia, presidente. Os trabalhos. São 9h58. Vamos fazer as chamadas regimentais da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo requerimento 873/2023, a CPI de ônibus sem qualidade. Vereador Jorge Santos, presente. Vereadora Aloide. Presente. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Juliano Lopes. Vereador Presente, Juliano. presidente. Obrigado, Presente. vereador. Obrigado. Vereador Henrique Braga. Vereador Sérgio Fernando Pinto Tavares. Vereador Wesley. Então, com a presença de vereador Jorge Santos, vereador Aloide, vereador Braulio e vereador professor Johnny Lopes, temos quórum para iniciar os nossos trabalhos. Então, nós temos uma oitiva, mas nós vamos fazer a inversão aqui da pauta. Ok, para que a gente possa, então, aprovar os requerimentos e a gente volta a nossa oitiva. Só vou fazer a comunicação da aprovação das atas da reunião 4ª e 9ª, visto não ter havido impugnação destas nos termos regimentais. Vamos para o requerimento, item 1 da pauta, é o requerimento de comissão 2399/2023. Ele se encontra no turno único. Ele é vinculado a um requerimento de 873/2023. Esse requerimento solicitação de pedido de informação ao destinatário prefeito de Belo Horizonte, Fuanoman, a superintendente de mobilidade urbana André Dantas. A finalidade do requerimento é obter informação sobre o cumprimento da Lei 11.458/2023, que dispõe sobre o controle, a gestão de transparência dos valores arrecadados para o custeio de prestação de serviço de transporte públicos coletivo de passageiro por meio de ônibus do município no âmbito dos contratos de concessão e permissão vigente no prazo de resposta 5 dias úteis, requerimento de autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação. Como vota vereadora Aloide? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Como vota o vereador Wesley? Eu, vereador Jorge Santos, estou de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão 2399/2023, turno único. Vamos para o item 12 da pauta. É o requerimento de comissão 2400/2023, ele se encontra em turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. É uma solicitação de um pedido de informação. A finalidade do requerimento é requerer que seja encaminhado um ofício para que possa tornar conhecido e prestado esclarecimento sobre informações prestadas sobre juramento de fazer a verdade em oitiva pelos depoimentos. Obrigado. Nilo Gonçalves Simão Júnior e Fabiano Borges Contatino na CPI de ônibus sem qualidade, onde ambos confirmarão as suas oitivas que estão adquirindo ônibus novos com valor recebido de subsídio da Prefeitura. Prazo para resposta 5 dias úteis. Autoria, vereador Jorge Santos. Eu coloco em discussão, em votação. Eu, vereador Jorge Santos, voto com o requerimento. Como vota o vereador Aloide? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Vereador professor Juliano? De acordo. Vereador Wesley? Então, está aprovado o requerimento de comissão 2399/2023. Item 2 da pauta. É o requerimento de comissão 2400. Não, foi aprovado o item... perdão, desculpa. Foi aprovado o requerimento de comissão 2400/2023, turno único. É o item 3 da pauta.
É um requerimento de comissão 2401/2023, turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. O requerimento solicita uma realização de motivo. A finalidade do requerimento é intimar o representante legal da empresa Aviação Torres Limitada, Luiz Fernando Pasqualini, para pessoalmente prestar informações pertinentes às inúmeras denúncias de descumprimento de contrato de prestação de serviços públicos de transporte coletivo de passageiro por ônibus em Belo Horizonte, na qualidade da prestação de serviço por parte de então Viação Torres, no consórcio BH Leste, bem como sobre as sucessivas alterações do Estatuto Social ou nos temas registro do consórcio BH Leste. Data 14 de setembro de 2023, a data permanece, né? Ok. Horário às 10h30 da manhã, plenário Alvécio Arante, autoria da vereadora Loide Gonçalves. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação. Como vota a vereadora Loide? De acordo. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Eu, vereador Jorge Santos, estou de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 2401/2023. Item 4 da pauta é um requerimento de comissão 2402/2023, se encontra em turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. A solicitação do requerimento é um pedido de informação. O destinatário é o representante legal da empresa Transoeste Transporte Urbano Limitada, Adenilda Borges Vieira. A finalidade do requerimento é requer a apresentação dos documentos no que tange às informações prestadas pela oitiva do senhor Fabiano Borges, que está na comissão, prazo de resposta 5 dias úteis, autoria da vereadora Loide Gonçalves. Eu coloco em discussão. Em votação, como vota a vereadora Loide? Acordo. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Juliano Lopes? De acordo. Eu, vereador Jorge Santos, também estou de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 2402/2023. Vamos para o item 5 da pauta. É um requerimento de comissão 241111/2023, se encontra no turno único. Esse requerimento ele é vinculado ao requerimento 873/2023. O requerimento é uma solicitação de um pedido de informação. Destinatário responsável pelos contratos de concessão de serviços públicos de transporte coletivo, consórcio 10. A finalidade do requerimento é obter informações sobre os valores recebidos pelas empresas vinculadas ao consórcio durante a vigência do repasse, cuja origem deu-se da compra antecipada de créditos de Vale Transporte, prazo de resposta 10 dias úteis. Autoria da vereador Wesley Moreira. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação. Como voto, vereadora Loide? De acordo. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Juliano Lopes? De acordo. Vereador Jorge Santos, estou de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 2402/2023, turno único. Item 5 da pauta. É um requerimento de comissão. Perdão, desculpa. Foi requerimento de comissão aprovado 2411/2023, turno único. Item 6 da pauta é o requerimento de comissão 2412/2023, turno único, vinculado ao requerimento 873/2023. É uma solicitação de um pedido de informação. Deixa o telefone no mudo, o microfone no mudo, por favor. Hein, Wesley? Obrigado, querido. Só registrando a presença do vereador Wesley. Pedido de informação. Deixa eu só ler de novo aqui para a gente, já que ele entrou ali. Item 6 da pauta é um requerimento de comissão 2412/2023, turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. Uma solicitação, é um pedido de informação. Destinatário responsável pelo contrato de concessão de serviços públicos de transporte coletivo, consórcio Pampulha. A finalidade do requerimento é obter uma informação sobre os valores recebidos pelas empresas vinculadas ao consórcio durante a vigência de repasse, cuja origem se deu na compra antecipada de créditos de Vale Transporte com um valor estimado de 220 mil. Deixa no mudo, por favor. 220 milhões de reais
durante a gestão do então prefeito Alexandre Calil, do subsídio instituído pela a lei de número 11.367/2022, com valor aproximadamente de 326 milhões de reais. Prazo de resposta 10 dias úteis. Autoria vereador Welles Moreira. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Aloíde? De acordo. Eu, Jorge Santos, estou de acordo. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador professor Juliano Lopes? De acordo. Vereador Wesley? De acordo. Bom dia, presidente. Bom dia, meu querido. Então fica aprovado o requerimento 2412/2023, turno único. Item 7 da pauta, vereadores. É um requerimento de comissão 2413/2023, ele está turno único. Ele é vinculado a um requerimento de 873/2023. A solicitação do requerimento é um pedido de informação. O destinatário responsável pelo contrato do consórcio Serviço Público de Transporte Coletivo, consórcio BH Leste. A finalidade do requerimento é obter informações sobre os valores recebidos pelas empresas vinculado ao consórcio durante a vigência do repasse, cuja Eurice deu a compra antecipada de créditos de vale transporte nos valores de 220 milhões de reais durante a gestão do então prefeito Alexandre Calil, do subsídio instituído pela Lei 11.367/2023, com valor aproximadamente de 220 milhões e 500 mil reais. Prazo da resposta, 10 dias úteis. Autoria do vereador Welles Moreira. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Aloíde? De acordo. Vereador Wesley. De acordo. Vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Juliano Lopes. De acordo com o requerimento. Eu também estou, vereador Jorge Santos, de acordo com o requerimento. Está aprovado. É o item 7 que está valendo, né? O requerimento 2413/2023, turno único. Vamos para o item 8 da pauta. É um requerimento de comissão 2414/2023, turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873/2023. É uma solicitação, pedido de informação. Destinatário responsável pelo contrato de concessão de serviços públicos de transporte coletivo, consórcio Dom Pedro II. Finalidade: obter informações sobre os valores recebidos pelas empresas vinculadas ao consórcio durante a vigências de repasse cuja Eurice se deu na compra antecipada de créditos de vale transporte no valor estimado de 220 milhões de reais durante a gestão do então prefeito Alexandre Calil, do subsídio instituído pela Lei 11.367/2022, com os valores aproximadamente de 226 milhões e 500 mil reais. O prazo da resposta, 10 dias úteis. Autoria, vereador Welles Moreira. Em discussão. Em votação, como voto o vereador Wesley. Com requerimento. Como voto o vereador Braulio. De acordo. Como voto o vereador Juliano Lopes. De acordo. Vereador Aloíde Gonçalves. De acordo. E o vereador Jorge Santos, estou de acordo. Então está aprovado o requerimento 2414/2023, turno único. Item 9 da pauta é o requerimento de comissão 2415/2023, turno único, vinculado ao requerimento 873/2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Fuanoma. Finalidade: obter informações sobre os valores recebidos pelas empresas vinculados ao consórcio durante a vigência do repasse cuja Eurice se deu a compra antecipada de créditos de vale transporte com os valores estimado, de 225 milhões durante a gestão do então prefeito Alexandre Calil, com o subsídio instituído pela Lei 11.367/2022, com valor aproximadamente de 220 milhões e 500 mil reais. Prazo da resposta, 10 dias úteis. Autoria, vereador Wesley Moreira. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação como voto vereador Wesley. Com requerimento. Vereador professor Juliano Lopes. Com requerimento. Vereador Braulio Lara.
De acordo. Vereador Aloíde. De acordo. Eu, vereador Jorge Santos, também estou de acordo. Ô, mamãe, numa hora dessa. Também estou de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão 2415/2023. Item 10 da pauta. Deixa eu deixar no mudo aqui. Requerimento de comissão 2416/2023, turno único, vinculado ao requerimento 873/2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário, presidente da empresa de transporte Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, Júlia Galo. Finalidade, obter informações sobre os valores recebidos pelas empresas vinculadas ao consórcio durante a vigência de repasse cuja origem se deu a compra antecipadamente de crédito de Vale Transporte, prazo de resposta 10 dias úteis. Autoria, vereador Wélio Moreira. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação o requerimento. Como voto, vereador Wesley? Voto com requerimento. Vereador professor Juliano Lopes. Com requerimento. Obrigado, vereador. Como voto, vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto, vereador Aloíde. De acordo. E o vereador Jorge Santos também estou de acordo, então está aprovado o requerimento 2416/2023, correto, né? Turno único. Item 11 da pauta. Requerimento de comissão 2440/2023, turno único, vinculado ao requerimento 873/2023, solicitação, pedido de informação. Destinatário, superintendente da SUMOB, superintendente de mobilidade urbana de Belo Horizonte, André Soares Danta. A finalidade do requerimento é obter informação sobre os acidentes na rua Décio Silveira Marques, no bairro Goiânia, em que o ônibus da linha 823 da estação São Gabriel, bairro Vitória, perdeu os freios e se chocou em um poste, derrubando o muro de uma residência. Autoria, vereador Braulio Lara. Pedido é 10 dias úteis, não é isso, vereador? Eu coloco em discussão. Eu coloco em votação. Como voto, vereador Wesley? Com requerimento. Vereador professor Juliano Lopes. A favor do requerimento. Obrigado, vereador. Vereador Braulio. De acordo. Vereador Aloíde. De acordo. Vereador Jorge Santos, também estou de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 2440/2023, lembrando que são 10 dias úteis para a resposta. É o item 12, requerimento de comissão 2441/2023. Alguém que está aí pode deixar o microfone. Está normal, né? Obrigado. Vamos lá, item 12, é o requerimento de comissão 2441/2023, turno único, vinculado ao requerimento 873/2023, solicitação, pedido de informação, destinatário, viação Transoeste, finalidade, obter informações sobre o ônibus da linha 318 que percorreu o trecho entre a estação Barreiro e bairro Jardins Liberdade, se envolvendo em um acidente na manhã do dia 31/8/2023. Autoria, vereador Braulio Lara, prazo de resposta 10 dias úteis. Eu coloco em discussão. Eu coloco em votação. Como voto, vereador Wesley? Com requerimento. Obrigado, vereador. Vereador Juliano Lopes. Acompanho o requerimento. Obrigado, vereador. Vereador Braulio. De acordo. Vereador Aloíde. De acordo. Eu, vereador Jorge Santos, também estou de acordo com o requerimento. Então está aprovado o requerimento 2441/2023, turno único, lembrando que são 10 dias úteis para a resposta. Item 3 da pauta é um requerimento de comissão 2442/2023, turno único. Ele é vinculado a um requerimento 873/2023, solicitação, pedido de informação. O destinatário, superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte, da SUMOB, André Dantas. Finalidade do requerimento é obter informações. Primeiros, os veículos de número 2774, veículo 2775, veículo 2778, veículo 2779, veículo 2780, o veículo 2782, o veículo 2783, o veículo 2784 e o veículo 2786. Se possui sistema de ar-condicionado, sistemas que está operando normalmente em cada um desses veículos. 2. Qual
a última vistoria realizada pelo poder público nos veículos de número 2774, veículo 2775, veículo 2778, o veículo 2779, o veículo 2780, o veículo 2782, o veículo 2783, o veículo 2784 e o veículo 2768. 3. Os veículos de número 2774, o veículo de 2775, o 2778, o 2779, o 2780, o 2782, o 2783, o 2784 e o 2786 estão com a respectiva autorização de tráfego em dia. 4. Qual é o procedimento quanto aos ônibus e o fragado pelas fiscalizações com ar-condicionado desligado? O presente pedido de informação extremamente permitente a obter as investigações conduzidas por comissões parlamentares de inquérito da qualidade dos veículos e observâncias das normas vigentes direto da cidade de Belo Horizonte, não podendo ser ignorado. A autoria do vereador Braulio Lara. Tem prazo? Põe 10 dias. Prazo 10 dias úteis para a resposta do requerimento. Eu coloco em votação. Eu coloco em discussão como voto o vereador Wesley Moreira. Com requerimento. Vereador Juliano Lopes. Como voto o vereador Juliano. Como voto o vereador Braulio. De acordo. Vereador Aloíde. De acordo. Eu, vereador Jorge, estou de acordo, então fica aprovado o requerimento 2442/2023, turno único, lembrando que são 10 dias úteis para a resposta do requerimento. Outros documentos recebidos pela comissão. Já se encontram no anexo da casa, eu só vou ler o que usa aqui, documento na portaria. Tá. Obrigado, assessoria. Outros documentos recebidos pela comissão. Documento na portaria de número 00582-24/2023. Ele é vinculado a um requerimento 873/2023. O assunto é uma petição do advogado Fábio Henrique Queiroz, requer que, juntamente da presente petição dos documentos apresentados aos outros eletrônicos vinculados à CPI de ônibus sem qualidade. Autoria BH Leste Transporte CA, por intermédio do seu advogado Fabiano Queiroz. Não põe nada em votação, não, né? Tá. Obrigado. Documento de portaria de número 00500 documento de número de portaria 005911/2023. Ele é vinculado a um requerimento 873/2023. É um assunto. É um requerimento de Joel Pascolini. Ele requer que dispense da participação da reunião da CPI de ônibus sem qualidade, com substituição por seu filho Luiz Fernando Pascolini. Pascolini, né? Pasqualini, perdão. Desculpa, obrigado. A autoria, vereador... A autoria foi do próprio Joel Marciso Pascolini, por intermédio do seu advogado Leonardo Costa Bandeirante. Eu vou colocar em discussão, não é isso? Bandeira, perdão. Eu quero colocar aqui em discussão, na data de hoje, aos membros desta comissão, se a gente vai ouvir o Luiz Pascolini ou em lugar do Joel Pascolini. Eu queria colocar em discussão com essa comissão. Está aberta a discussão. Bom dia a todos. Presidente, eu acho que não haveria problema, né? A gente está ouvindo o Luiz, já que ele se prontificou, né, e já está aqui presente. Eu acho que não haveria problema em a gente estar ouvindo, não. Se houver necessidade, a gente pauta aí novamente a convocação do senhor Joel. Mas aí fica aí, né, para deliberação de vocês. O ofício fala alguma questão de saúde? Nada não, né? Há mais algum vereador que está online e quer discutir? Juliano, vereador Wesley. Fica à vontade, que a gente está vendo aqui o...
Presidente, Fica à vontade, vereador, pode falar. desculpa que eu só acabei que eu perdi um pouco aqui a linha aqui, mas eu vi o que a vereadora, a relatora disse e eu estou de acordo aí. Obrigado, vereador. Eu também não vejo nenhum tipo de problema, mas vamos aguardar que só o vereador Braulio Lara que está dando uma olhadinha ali. Aproveitando que nós já temos já aqui já os convidados, né? Só a substituição, vamos só aguardar aqui. Então, enquanto ele está olhando, eu vou suspender aqui por 12 minutinhos. Não, já deu? Então, podemos voltar. Então, eu vou colocar em votação a substituição, tá? Precisa. Tem que votar, tem que deliberar. Eu coloco em votação como voto o vereador Wesley. Vereador Wesley. Como voto o vereador Braulio. De acordo. Então, votando substituição, tá? Como voto o vereador Aloíde. De acordo. E o vereador Jorge Santos, estou de acordo, então está aprovada a substituição. Nós estamos substituindo quem aqui? Não, só para mim mesmo. O Joel? Não, tá. A substituição está sendo do Joel pelo Luiz, né? Ok, obrigado. Então está aprovado. Ok. Então vou chamar para compor a mesa conosco, é o Leonardo Costa Bandeira, que é advogado do senhor Luiz Fernando Pascolini, e o Joel Maurício Pascolini. Por favor, queira... ele é advogado do Joel. E também para sentar à mesa o Luiz Fernando, por favor, que é o sócio, empresa Aviação Torres Militado. Fique à vontade, meu querido. Tá? Escolha um lugar para vocês e fique à vontade. Só lembrando ao seu convidado que o senhor vai ter que prestar um compromisso aqui, tá? Mas fique tranquilo, não é nada demais, não. O senhor está vindo aqui só para poder prestar algumas informações. É bom que o seu advogado esteja aí também. Eu gostaria que vocês ficassem nessa comissão tranquilo, porque essa comissão ela não está aqui para ficar investigando ninguém, nem condenando ninguém, doutor. Nós estamos aqui e nós abrimos essa CPI nessa casa devido a algumas reclamações da população de Belo Horizonte, com algumas empresas, com alguns veículos que circulam na nossa cidade, com muito dinheiro público que tem sido gasto nessa cidade, e também aprovado por esta casa, que a população já não aguenta mais a gente ter transporte sem qualidade e um gasto muito grande. Então, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para responder as perguntas, caso não queira responder, é um direito de vocês também, tá? Então, eu só vou ler aqui... Presidente, no caso sou eu, solicito a testemunha que preste o compromisso nos termos do artigo 203 do Código Penal de Processo Penal. Informo que fazer afirmações falsas e negar ou calar a verdade poderá incorrer nos crimes de falso testemunho de acordo com o Código 342 do Código Penal. O senhor está ciente, fica à vontade. Primeiramente, bom dia a todos, né? Então, eu, Luiz Fernando Guedes Pasqualin, 44 anos de idade, estado civil casado, residente em Nova Lima, Minas Gerais. Profissão administrador, cuja atividade é desenvolvida no endereço Rua de Camão, em Betim. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Declaro ainda que compareço espontaneamente a essa comissão na presente data, mesmo sem ter sido devidamente intimado, abrindo mão, portanto, do prazo estabelecido no artigo 218, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Obrigado. Então, vou abrir agora as palavras aos vereadores. Vereador Wesley, você ainda está aí online? Wesley? Então, não está. Então, vamos começar aqui com a gente. Então, vou deixar... Vereador Juliano, está aí? Está presente? Mas aí não está respondendo. Então,
Como Presidente, sempre, estou acompanhando, presidente. tá. Obrigado. O senhor Pode- gostaria de começar fazendo alguma pergunta devido ao senhor estar online? Que Não, depois por a enquanto, gente eu vai vou só focar aguardar mais mesmo. aqui presencial. Obrigado, obrigado. Vou acompanhar aqui. Tá, com qualquer coisinha o senhor pode entrar, tá? Ok, obrigado. Obrigado. Então vamos conversar pela nossa relatora, vereadora Loide. Bom dia, a senhora tem a palavra. Obrigado, presidente. Senhor Luiz, né? Muito bem-vindos. Luiz, eu esqueci o nome do advogado, é o Leonardo. Bom dia, doutor Leonardo. Esta é, né, a CPI do ônibus sem qualidade, como o nosso presidente já falou, nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. A gente gostaria, né, que o senhor, na verdade, o senhor nos respondesse, que você nos respondesse. Você é jovem, né? 44 anos, é jovem. Senhor Luiz, né, em petição enviada a esta CPI, o senhor Joel Pasqualin, né, que ele afirma ser seu pai, indica o senhor como representante que conduziu a operação da empresa Aviação Torres. O senhor me confirma isso? Confirmo. Pode puxar mais. O senhor representa a empresa a que título? Eu sou diretor-geral. Era diretor-geral, né? O senhor poderia nos enviar essa documentação depois, por gentileza? A empresa é familiar, né? Então a gente não tem essa. Eu representava, tinha como é que fala? A procuração do meu pai, mas não tinha documentado isso nada. Porque é mais a questão familiar mesmo, entendeu? Eu que representava a família na empresa. Tá, mas esse não só tinha uma procuração? Só viu? Isso, só tinha uma Mas- procuração que me dava todos os poderes da empresa. Acho que poderia também ser, né? Seu Luiz, bom dia, seja bem-vindo. O nosso cuidado, obviamente, dentro de uma comissão parlamentar de inquérito é de entender exatamente quais são as pessoas que representam as empresas e que tomam atitudes, obviamente, dirigindo essas empresas, né? Então, a pergunta da vereadora Luíde, eu só estou querendo reforçar, é para a gente entender o seguinte: o senhor faz parte do quadro societário? Não. Não. Mas o senhor é o administrador no CNPJ? Sim. Ok, então, no contrato social, o senhor lá como administrador figurando. E aí, se o senhor puder, então, mandar para a gente essa documentação, para a gente, logicamente, embasar toda a construção das perguntas aqui dentro da CPI. Okay? Ok, estaremos enviando. Sim, aí o senhor, se o senhor quiser anotar, né, por gentileza, então, seria essa documentação no qual consta o senhor, né, dentro do quadro aí societário da empresa. Vereador, se me permite, na verdade, é a procuração que dá ao senhor Luiz os poderes para poderes. representar a Aviação Torres A nos atos procuração, inerentes à isso, sua administração. por gentileza, então, se o senhor puder, Perfeito. né, você Ok. puder estar nos enviando a documentação. Com certeza, com certeza. Obrigada. Senhor Luiz, a Aviação Torres, ela foi a primeira empresa da sua família no setor de transporte público. O senhor poderia nos contar um pouquinho da história da Aviação Torres, por gentileza? Não, a Aviação Torres não foi a primeira empresa de transporte público da minha família. Ela foi a segunda. Ela foi adquirida pela minha família em 1980 e, desde então, estava com a gente até final deste ano. Qual seria a outra empresa que foi A outra empresa chama Aviação Santa Eduíges. Aviação Santa? Eduíges. Ela fica no município de Betim. A Aviação Torres, ela integrou o consórcio desde o início da concessão de 2008? Sim. À época da licitação, o quadro societário da empresa era o mesmo que é hoje? Era familiar, né? Era da mesma família. Então, era a mesma. É a mesma. Só para deixar bem claro, qual que era o quadro societário, de fato? Mesmo sendo familiar, era com o pai do senhor, com os seus irmãos, com outros parentes? Eu não sei se tem irmãos, eu falei que força de expressão. Só para o senhor explicar para a gente, quem são os proprietários? Era meu pai e meus tios. Ok. E depois manteve. Então, hoje ainda é assim. Houve alteração? Não, não houve alteração. Então, o senhor poderia estar enviando essa documentação para a gente, por gentileza? Sim, claro. Depois enviaremos para vocês. Tá, ok. Obrigada. Quem era o contador da empresa Aviação Torres? Ele chama Paulo de Castro. Só que ele veio a falecer há 90 dias. Ressentimentos, viu? Obrigado. Estava com a gente há 30 anos já. Trabalhavam com vocês há 30 anos.
A Aviação Torres, ela já tinha notificado o consórcio sobre as suas dificuldades financeiras antes da comunicação oficial da sua saída? Como é que funciona lá? Oficialmente não, mas lá a gente sempre encontrava junto nas reuniões do nosso consórcio, né? E aí eu sempre estava, todos, né? Todos estavam sempre reclamando da situação que se encontrava o sistema. Então, eles já sabiam, não oficialmente, mas eu sempre estava reclamando com eles lá. Então, o consórcio sabia das dificuldades financeiras Sim. que a Aviação Torres estava passando ali. Sim, sim. E foi avisado isso por várias vezes. Várias vezes. Era uma situação pontual, só a sua empresa, ou nessas reuniões do consórcio essa questão era colocada por outros também? Era colocado por vários, não só pelos... É que desde 2013, quando começou realmente o problema, acho que daquela época das manifestações, após isso, quando começou a não ser passado a tarifa para as empresas, todas as empresas não tinha jeito. A gente tem nossos insumos aumentando anualmente, e não era repassado para a gente a questão do que constava em nosso contrato, né? Então, a partir do momento disso, todas as empresas começaram a reclamar das dificuldades que estavam passando dentro de cada área delas, né? Essas dificuldades, então, que a Aviação Torres trouxe, o senhor poderia dizer, então, que é um acumulado desde 2013? É um acumulado aí de 10 anos? Sim, desde 2013, que vem desde quando aquelas manifestações da Copa das Confederações, que não tiveram aquela redução da tarifa da época da Dilma lá, desde então, todas as tarifas que eram para ser dadas no final do ano ficou represado durante um bom tempo. Então, não tinha tarifa. Acho que precisamente eu não vou falar, ainda mais por causa do que eu falei aqui, né, a promessa, mas eu acredito que ficou pelo menos uns 3 ou 4 anos sem ter tarifa. Isso não tem como. Vai repercutindo anualmente de comer a gordura que tinha no sistema, que já não era grande, e vira negativo o negócio. Vai virando uma bola de neve, né? Então, o senhor entende que você estava numa bola de neve desde então, desde lá? Sim, desde 2013. E o senhor 14. já estava na administração desde essa época, 10 anos atrás? Sim, já estava. Tá, então, o senhor, como diretor, testemunhou e percebeu toda essa evolução? Percebi e sofri bastante com isso. Quando a empresa notificou oficialmente o consórcio da sua ausência, né, de capacidade de operação, você sabe dizer se essa comunicação foi feita também à Prefeitura de Belo Horizonte? Não foi feita à Prefeitura, foi feita só pelo consórcio, mesmo porque eu não tenho contrato com a Prefeitura. Eu sou vinculado ao consórcio, então o consórcio que supostamente tem um convívio com a Prefeitura. O senhor lembra mais ou menos quando que foi notificado oficialmente ao consórcio a sua ausência de capacidade? Foi segundo semestre do ano. Da data exata aqui de cabeça eu não estou recordando, mas foi no segundo semestre do ano passado. O senhor consegue enviar essa documentação para a gente? Sim. O senhor está anotando, doutor, que às vezes são muitas perguntas? Eu não sei mas se a gente é vai possível tentando. depois da assessoria, talvez. Eu vou pedir a assessoria aqui para a empresa até para saber quais são os termos. Eu vou pedir o pessoal para a gente anotando. responder exatamente na medida que for a intenção das informações que a comissão pretende. Eu tô anotando aqui, mas só para não ter nenhum ruído quando a gente for prestar as informações. Não esquecer nada, né? Não esquecer nada, Seria melhor. bom, vereador, a gente fazer quando outra vez. A senhora pode continuar fazendo suas perguntas, mas a questão dos documentos, a gente entrega no final. E já entrega para ele. No final. Tá? Fica melhor. Perfeito. Vereadora Luiz, só fazer um complemento dessa pergunta. Okay. O senhor disse que é no segundo semestre, mas só para a gente entender, foi no final do ano? Foi em dezembro? Ou não? É coisa realmente no meio do ano? Foi lá para... Vou dar... Assim, mais ou menos. Nós não estamos... Setembro, outubro ou novembro, okay, alguma coisa assim. Então, não é em dezembro, de fato. Outubro, novembro do ano passado, de 2022. Sim, a gente entende. Só ficou uma dúvida, aqui até que chegou essa pergunta aqui, e uma questão até que o Braulio questionou o senhor. Parece que eles ficaram na dúvida de como que o senhor não recebia, eles não entenderam como que o senhor não recebia essas tarifas desde 2013. Como que isso... Deixa eu tentar explicar. Deixa eu explicar. Nosso contrato lá, claro, é aberto ao público, né? Está no site, tudo certinho. Lá nós temos como é que é composta a tarifa nossa. Então, vai estar lá, mão de obra,
Como é que é composta a mão de obra? A mão de obra ela não tem um valor específico, mas como nós fazemos, tem o dissídio coletivo da associação de classe, que todo ano gere e faz assembleia e repassa o percentual, então, supostamente, deu 10% de aumento na mão de obra este ano. Beleza. Essa mão de obra tem um peso na minha tarifa. Vou chutar aqui, vou dar um exemplo, números fictícios, né? 50%. Então, se é 10%, se ela tem um peso de 50%, supostamente só a mão de obra teria que aumentar a minha tarifa em 5%. Diesel. O diesel ele segue a tabela nacional dos combustíveis. Então, ali pegou lá, quanto que estava o diesel? Estava R$1. Se foi para 50 centavos, ele tem que abaixar. Mas se for para R$3, tem que aumentar 200%. Qual que é o peso do diesel na planilha? E nisso vai botando peças, acessórios, coisas da administração. E lá embaixo faz uma fórmula paramétrica. Não, minha tarifa esse ano é R$4. Pela fórmula paramétrica, que está no contrato, teria que ir para R$5. Essa que é a forma que tem que ser, que consta em contrato assinado, licitado pelo órgão gestor. Só que o prefeito, que tem o poder da caneta, de enviar e falar assim, está dado a tarifa. Se ele não assinar, não tem tarifa. Com isso, foi acumulando vários e vários e vários anos sem ter essa tarifa. E, com isso, foi prejudicando, ao longo do tempo, a saúde financeira das empresas. Pelo menos na minha, no meu caso, muito. Então, por isso que funciona assim. Expliquei melhor agora, tá bom? Sim, sim. E desde 2013 que desde 2013, a empresa vem sofrendo com isso. Teve anos que teve, mas se for pegar num período de 10 anos, nós não tivemos no município de Belo Horizonte 4 tarifas, 4 reajustes anuais, 4 ou 5. Então, no mínimo 5 anos, nós deixamos de ter tarifa. Com isso, foi gerando o déficit que apresenta hoje no sistema. O senhor poderia nos informar que quais foram, né, os motivos, acredito que esse seja um, né, os motivos que levaram a empresa de enfrentar as dificuldades financeiras? O principal foi esse, foi não ter a receita financeira necessária para ela sobreviver. Teria outros? Não, só. O motivo é porque foi tendo os aumentos dos insumos todos, a tarifa não acompanhou, todos acompanhamos, vocês podem pegar, havendo uma queda de passageiro anualmente, fora o Covid, claro, por causa dos outros sistemas que temos hoje no Brasil, né, não é só de Belo Horizonte, Uber, Buser, clandestino. Então, teve queda de passageiro, não teve tarifa e aumento de insumos. Isso fica insustentável para a empresa sobreviver. Tá. Gente, nós viu que o senhor já respondeu, mas a gente gostaria, vou perguntar novamente. Pode complementar. Essa pergunta? Senhor Luiz, essa questão dos custos aumentando, né? O senhor disse que, como as tarifas não eram reajustadas, foi gerando um achatamento da margem, depois um prejuízo e assim foi. Só para a gente entender, eu acho que é um momento importante do senhor trazer isso aqui publicamente para a cidade, para a CPI, mas eu acho que, assim, verbalizando isso mesmo. Vocês, então, em um determinado momento, começaram a trabalhar no vermelho. E existe um contrato. E existe também movimentos que aconteceram, né, que a gente, inclusive, apontou aqui na CPI da BH Trans, da abertura da Caixa Preta da BH Trans, onde foi demonstrado que foi feita uma auditoria totalmente questionável da Maciel, que se deu ali em 2017 para 2018, ela se encerrou em 2018. Depois a gente teve, de fato, um congelamento dessa tarifa e depois a gente vem com essa sequência de subsídios. Uma vez que isso começou a acontecer, onde vocês começaram a tentar se equilibrar nas contas do sistema? Não renovando frota, não fazendo manutenção, não fazendo alguma outra tarefa que tinha que se fazer dentro da oferta de serviços públicos. O que foi acontecendo no ponto de vista do gestor da empresa? Olha, o principal é não na renovação, porque para a gente renovar é o melhor do mundo, porque para a gente o carro dá menos defeito, o carro fica menos parado na oficina, até mão de obra é menor, é mais tranquilo para viver. O principal é não na renovação, porque o resto não tem como a gente não fazer. Nossos carros passam pelo vistoria, pelo órgão gestor. Se eu não passar na vistoria, eu não tenho ordem de tráfego. Sem ordem de tráfego, eu não posso rodar.
Entendeu? Então, o principal é isso, é não renovar a frota. E claro que o pessoal dentro da empresa sofre, porque você vai pegar um funcionário que ganha um pouco melhor, você vai ter que mandar ele embora e botar um cara um pouco mais barato. Você tem que fazer esse adequamento administrativo dentro da empresa. Mas, fora isso, é só isso. Se eu não pagar minhas peças, eu não consigo arrumar meu ônibus. Se eu não arrumar um ônibus, eu não consigo a ordem de tráfego. Se eu não comprar combustível, o carro não roda. Então, é tudo amarrado. Isso é tudo amarrado. O principal é não comprar frota mesmo e acabar que você prejudica alguma coisa de salarial os funcionários, porque você tem que mandar os funcionários mais velhos de casa e contratar gente mais nova, porque você não consegue pagar o salário da turma. E, eventualmente, vocês reduziram frota durante esse período? Não reduzimos nada, porque é tudo o órgão gestor controla a gente. Né? Se eu tenho X carros no contrato, eu tenho que ter os X carros no contrato. Eu não posso reduzir frota. Mas em algum momento houve, digamos assim, diminuição da prestação do serviço? Só na época do Covid, né, por autorização do órgão gestor, porque não tinha passageiro. Né? Pode ir. Senhor Luiz, em relação à saída da Torres e a entrada da BH Leste, né, uma empresa sucedeu à outra ou foi incorporação, fusão, foi algo assim? O senhor poderia nos explicar? Não, eu não tenho vínculo nenhum com a BH Leste. Minha tratativa, nenhuma hora eu tive com a BH Leste. A minha tratativa foi o tempo inteiro com o Rubens, que eu passei para ele. Nenhuma hora eu sentei com o pessoal da BH Leste, negociei, eu fiz contrato com eles. Então, eu tive zero contato com eles. Mas espera aí, só para a gente entender. Vocês fizeram uma tratativa com o Rubens Lessa. Em qual função do Rubens? Duas coisas. Vamos Primeira lá. coisa, ele é o líder do consórcio BH Leste. Então, vocês então, fizeram... Eu tenho que passar isso para ele, falando que eu não estou querendo ficar mais no negócio, porque ele é o líder do consórcio. A gente não pode desassistir a população, né? E podemos prejudicar a população. Então, eu procurei ele, falei, Rubens, não quero mais ficar no negócio, não estou dando conta mais, então eu queria não participar mais. Luiz, me dá um tempo, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Em seguida, ele me chamou e conversamos, e falou, não, Luiz, pode deixar que eu vou assumir o seu direito. Eu vou resolver. Falei, perfeitamente, então está ótimo, mas nenhuma hora eu tive tratativa com a BH Leste. Então, a sua tratativa foi com o Rubens e ele passou, então, a ser digamos assim, quem iria receber os direitos que você tinha dentro do seu contrato. Então, essa aquisição, entre aspas, que a gente estava lidando, obviamente, tudo isso aí, foi feita pelo senhor Rubens. Isso. Tá. E nessa transação, nessa situação, como que funcionou? Porque se tratava de uma empresa que já estava no vermelho, como o senhor bem disse. Como que se deu isso? O que foi transacionado? Não, ele assumiu o direito de transportar o passageiro, fazer o serviço que eu fazia. Ok, mas os ativos eram de quem? Não, eram meus e eu passei para eles. Tá, você não passou cedendo o ativo, você vendeu o ativo. Vendi para ele. Ou você cedeu... Vendi para ele. Então, houve uma compra e venda de ativos... Compra e venda de ônibus para ele. Tá, então você vendeu para o Rubens. Isso. Ok. E no momento que você faz, então, a venda para o Rubens Lessa, uma empresa que tinha um problema, você vendeu... basicamente, o direito e mais os ônibus, basicamente. Explica para a gente melhor o que era o objeto da transação. Sim, eu passei o direito do serviço para ele e meus ônibus que eu tinha, que eram meus, que eu operava. Tá. Em oitivas anteriores, né, o senhor Nilo aqui, ele foi questionado e nós identificamos que diversos desses ônibus que rodam ainda via consórcio BH Leste, hoje sob a gestão da BH Leste SA, todos estão em nome da Torres. Como que se dá isso? Isso porque é o seguinte, vários dos meus ônibus ainda estão em financiamento. Então, quando você financia o carro, né, você não pode transferir sem quitar. Então, eu não quitei. E tem alguns que têm algumas pendências. Se eu estou na Justiça do Trabalho com alguma coisa, então, só não foram transferidos por causa disso. Mas consta no contrato de compra e venda a relação de todos os veículos. Já está tudo, só não foi transferido via Detran. Os que podiam ser transferidos foram? Não, ainda não, porque eu estava terminando. Quando teve a negociação, nenhum podia. Todos tinham um passivo lá. Se fosse uma multa de trânsito, qualquer coisa, você não pode transferir, você nem resolver. Então, a gente está resolvendo tudo agora para poder ele nomear a empresa que eu vou transferir e vou passar para ele. Tá, agora, olha só, esse ponto para a gente é muito importante. Houve uma triangulação, ok?
todos já entenderam, isso aí a gente não precisa. Houve uma triangulação. Como que se dá essa relação entre a sua empresa e a empresa BH Leste SA? Zero. Não, Meu não negócio é zero, porque, obviamente, você está transferindo o ônibus para quem? Para o Rubens. Mas quem está Então, rodando é o a BH Rubens. Leste. Aí ele vai ter que transferir para a BH Leste. Meu Então, contrato de compra e venda é com o Rubens. Mas você poderia então nos enviar esse E só contrato? uma outra pergunta. O Rubens é uma pessoa física. Eu Isso. precisava que você detalhasse se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica e qual Pessoa é. jurídica que Qual? ele... Com qual pessoa jurídica você assinou um Se contrato? eu não me engano aqui, tá? Porque ele tem várias, né? Se eu não me engano é SM. SM. Mas eu não tenho certeza. Vocês estão pedindo aí Assim, é uma informação importante, eu acho que até com o senhor advogado que está aqui te assistindo, obviamente houve um contrato. Sim, A gente precisa de entender se o contrato, então, da sua empresa, que pelo que o senhor disse, o senhor tem procuração, então provavelmente foi o senhor que assinou, Sim. ela Não, é com... A compra e venda foi meu pai e meu tio por questão de ser propriedade, entendeu? Só a compra e venda que eles assinaram. Porque o resto tudo eu que assino. Eu até tenho na minha procuração, mas eu preferi botar eles para assinar porque fica mais certinho, entendeu? Acho que o pessoal mais velho. Mas vamos lá, vamos voltar então aqui. Mas eu que negociei, eu que fiz tudo. O senhor conduziu toda a negociação, mas 100%. você não se sentiu, digamos assim, confortável mediante a qual era a transação de você mesmo assinar como administrador e passar isso aos proprietários, que é o seu pai. E o seu tio, qual é o nome dele? O que assinou... Não vou saber falar, porque são 4. São 4 sócios. São 4, e 2 só assinaram? Isso. É por consta no contrato social nosso, tem que ter 2 assinaturas. Ok. Então, por isso, 2. E aí, a pergunta que a gente gostaria de entender é com quem foi transacionado. Então, eu gostaria que, se você não tivesse informação, não tivesse seguro dela, o senhor advogado também está aqui, de confirmar para a gente a transação com qual empresa foi. SM, não, foi SM. SM? Tá. SM. Porque, se puder, inclusive, a gente ter essa documentação aqui para confirmar a informação, para a gente não ter dúvidas. Não tem problema nenhum. A gente não quer chegar aqui e ficar falando coisas e não ter o direcionamento certo e depois incorrer em qualquer erro. Eu vou só ver com o meu jurídico, porque eu sei que tem cláusula de confidencialidade. As confidencialidades podem ser ocultadas. O que a gente precisa, obviamente, é de entender os contratantes, né, o objeto de fato da transação e, enfim, vocês já entenderam. Não, está resolvido. Isso é só ver essa cláusula, as cláusulas lá, meu jurídico vê, a gente tampa o que tiver que tampar e encaminha o restante para vocês. Tá, então, e só para confirmar, então você não tem relação direta com a Torres? Torres não, desculpa, a BH Leste. A Torres não tem vinculação direta com a BH Leste SA? Não, nenhuma. Okay. Senhor Luiz, na ata de alteração do consórcio consta que as cotas primeiro passaram para a SM Transporte e depois para a BH Leste. Isso está correto? Está correto. Correto? Correto. É que eu falei SM mesmo, eu fiquei na dúvida aqui. Alguma outra empresa do consórcio se ofereceu a assumir essa cota? Se tiver, o senhor poderia nos informar qual empresa? Não, para mim, ninguém falou nada. Ninguém se ofereceu para ficar com a Aviação Torres. Ninguém. Ninguém se prontificou quando vocês comigo, apresentaram a... Não sei se, de repente, o Rubens chegou a tratar isso com alguém, mas eu acredito que não, para ver se alguém teria interesse de ficar. Mas comigo, ninguém tratou comigo, não. Então, dentro do consórcio, ninguém, em hora nenhuma, manifestou diante da sua comigo, verbalização de interesse de cessar os serviços, de se aproximar do senhor para uma possível transação. A minha conversa foi com o Rubens, né? Não estou falando que vocês tinham reuniões periódicas, que foi o que o senhor disse. Mas eu falei mais com o Rubens só. Eu não falei na reunião de não quero ficar mais. Não falei. Tá. Isso não chegou a ser passado numa reunião dentro do consórcio, com a presença do senhor, com o representante? Não. De nenhuma outra empresa? Não, nenhuma outra empresa. Dentro do consórcio, não seria natural, entre os pares, essa tratativa acontecer, ao invés de admitir um terceiro? Assim, vocês agem em conjunto. O consórcio é composto por mais de uma empresa. Só para a gente entender se isso, de fato, em algum momento o consórcio não exige que, entre sócios, entre aspas, não haja uma preferência de compra? Não, eu falei para o presidente do consórcio, acabou. É porque a gente acha que, eu não sei, no entendimento, que isso deveria ter sido deliberado, né, dentro do... mas, pelo jeito, não aconteceu.
O senhor ou outro sócio da Aviação Torres chegou a procurar outras empresas do consórcio ou de outros consórcios para assumir essa cota? Não. 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 Apenas o senhor Só o presidente Rubens... do meu consórcio, que era o Rubens Lessa. O senhor saberia nos informar a razão pela qual o adquirente da Aviação Torres decidiu operar com um novo CNPJ em vez de assumi-la por inteiro? Não, em partes. Nós nenhuma hora oferecemos vender o nosso CNPJ. A premissa nossa, da família, era o seguinte: o CNPJ é nosso. Por quê? Porque a gente gostaria de resolver todas as pendências que poderiam existir no futuro, e como a gente tem enraizado e a gente tem a qualidade de querer honrar todos os compromissos, então a gente nenhuma hora nós botamos à venda o CNPJ. A gente só botou à venda a operação, porque a gente queria honrar todos os compromissos existentes ou futuramente pendências que poderiam aparecer. Mas vocês vão manter a Aviação Torres? Ela ainda está desativada operacionalmente, mas ela ainda está ativa porque eu ainda estou terminando de pagar coisas, financiamentos, essas coisas. Quando acabar isso, aí sim será avaliado se nós vamos desativar ou não. Mas, por exemplo, os financiamentos, eu imagino que o senhor esteja respondendo sobre financiamentos de carros da frota que o senhor passou para a SM. Dentro dessa transação, você ficou com a obrigação de pagar esse passivo? Sim, eu que pago. É tudo meu. Tudo que está no nome do CNPJ da Aviação Torres é meu. A família faz aportes planejadamente para poder quitar e honrar todos os compromissos. Então, trabalhistas, tudo. Então, os ônibus que já estão em operação hoje lá na BH Leste, a quitação deles vai ser feita por vocês da Torres? Eu continuo quitando tudo. Ok. O senhor poderia nos informar qual é o percentual de participação da empresa Aviação Torres dentro do consórcio BH Leste e a que se refere esse percentual? Se eu não me engano, é 17,7%, mais ou menos, e representa a frota. Então, a minha frota representava 17,7% no consórcio BH Leste. Esse percentual era percentual da frota? Frota. Ele não representava nada com relação ao proporcional dos trajetos e dos... Não, aí é ônibus por ônibus. Ônibus por ônibus. Nessa parte é ônibus por ônibus. Ok. Você pode estar com... Não, é dentro do consórcio. Vocês fazem a divisão proporcionalmente à quantidade de ônibus que cada um tem. Isso. É assim que é feita a conta. Aí, por isso, calculou-se esse 17,7%, e aí, então, a sua representação dentro do consórcio BH Leste. Do consórcio, né? Dentro do bolo, então, a sua fatia de 17 é por causa dos ônibus. Isso. Que era 104 ônibus. Ok. Terminou? Não. A empresa, ela sempre recebeu 17,76%, né, da receita. Como que era calculado, né, esse valor aí a receber? Não era 17,7% que a gente recebia. Por quê? Como eu falei lá atrás, igual tem a tarifa, tem a planilha também que a gente recebe de valor. Então, dentro dessa planilha, vai entrar vários itens que estão estipulados no contrato nosso. Exemplo, vai depender da frota, da quilometragem, do consumo dos veículos, do custo de pessoal, horas trabalhadas. Então, isso tudo compõe o que representa o que eu vou receber. Então, pode variar de mês a mês, porque esse mês eu posso, por exemplo, rodar 5.000 quilômetros e no mês que vem eu posso rodar 5.500. Então, vai ter essa variação no peso do consórcio. Então, por isso que não é exato todo mês. Do faturamento, da receita. Mas o peso no consórcio para dar receita. Entendeu? O peso de frota é uma coisa, o peso de recebíveis é outra. Então, só para a gente entender, o peso de frota é 17,7. Isso. Todo mês é apurado, então, um novo critério que é balizado em deslocamento, em quilômetro? O critério já está pronto, o critério está pronto. Só que você pode variar. Esse mês eu posso rodar mais, ou eu posso rodar menos. Tudo bem. Vai flutuar o meu percentual de recebíveis. Então, todo mês tem uma planilha que pode ser diferente uma da outra? Pode ser. E esse aí é o dinheiro que vocês recebem na Câmara de Compensação? Nossa, é lá interna isso. Ok. Agora, e na operação do subsídio? Como que funcionava isso? É o mesmo cálculo? É o mesmo cálculo, o consórcio que recebe o subsídio. E ele, pelo seu trabalho, ele fazia divisão para as empresas.
Vamos supor que o número batesse com a frota, né? Então, na verdade, é o seguinte: recebeu o dinheiro da roleta, né, digamos assim, e aí divide para todo mundo. Então, em tese, a Aviação Torres recebia lá 17,7, se o número fosse igual. Quando veio o subsídio, esse número continuou sendo o mesmo? Tipo assim, na hora que fazia o cálculo do rateio do mês da Receita Geral, o número era o mesmo? Mesmo, era o mesmo. Sempre é o mesmo? É o mesmo, é. Porque você imagina o seguinte, você vai dividir 10 ou você vai dividir 100, o percentual, a proporção aí, ela era mantida. Percentualmente é a mesma coisa. Ok, mas, eventualmente, por causa de alguma situação de alocação das empresas nas linhas, aí tinha a flutuação. Isso. Então, todo mês vinha uma planilha e essa divisão. Isso. Então... Isso. Claro que não vai ser. Não estou falando que não vai de 17 para 15. Ok, mas a questão é que todo mês, como administrador, você tinha que ir lá e bater a lista para você ver se estava certinho, para você não receber minhas viagens, você não receber a menos do que merecia. Exatamente. Então, mas sempre subsídio é igual o resto da Câmara de Compensação das Receitas. Isso. Quem é que faz esse cálculo? O consórcio faz o cálculo e repassa para as empresas. O consórcio que faz? Isso. E repassa para vocês? Isso. Agora, só uma pergunta complementar. O consórcio faz esse cálculo a partir de qual sistema de controle? É aquele que a Sumob, BH Trans, também controla o sistema e, teoricamente, quando sai da garagem, porque a gente teve uma visita técnica, a gente viu que tem um sistema lá que é o CityG, se não me engano, que aí sabe que o veículo já está na rota e etc. Esse sistema é que faz a base de dados para todos esses cálculos funcionarem ou tem um controle específico do Cetra? Aí, sinceramente, eu não sei te responder. Não sei. Mas como que você, como administrador, validava isso? Eu pegava pelo meu meio que Excel, né? O que eu fazia diariamente, eu sabia que... Você fechava o dia e jogava para uma planilha para você pegar e controlar para ver se batia. Batia, isso aí. Mas vem cá, para saber de proporção, você tinha que saber quanto que tinha gerado o grupo inteiro, o consórcio. Porque você é uma proporção. Então, você sabia que você produziu X, mas você não sabia quanto que o todo. No fechamento, eles mandavam... De todo mundo. Não de todo mundo, do total. O total de todo mundo e você via seu peso lá dentro. Isso aí. Então, você validava só o seu... Só o meu. O seu, tipo, beleza, e aí, se foi justo ou injusto por causa do total, você não entrava nesse método. Isso. Mas você, pelo menos, sabia qual era o seu. Era assim? Isso. Ok. Quantos veículos, né, da Aviação Torres a BH Leste Transporte assumiu? Total, todos. Que eu saiba, todos. O senhor sabe o número? Não, eu sei que eu passei 104. Já tinha falado aqui. A que título que foram repassados os veículos da Aviação Torres a BH Leste? Eu não passei para eles, né? Eu passei para a SM. Essa pergunta ela é importante. Vocês fizeram um termo de cessão? É um termo de comodato? É um termo de compra e venda? Como que foi a transação específica dos ônibus, visto que eles ainda estão financiados, então ainda estão sob o seu domínio? Escrito, como é que está escrito certinho, eu não sei, mas eu peço e a gente encaminha para você certinho, porque eu prefiro não falar a forma que foi e está falando errado. Só para a gente... de cabeça aqui... Isso é importante para a gente. Por que os veículos ainda, né, continuam no nome da Aviação Torres? Por que não foi feita ainda a transferência, né, que a gente verificou que existem vários veículos em nome de outras empresas, inclusive... Rodopaz? Não, só para facilitar, né, que o senhor Luiz tinha colocado no início, justamente porque ainda está com financiamento nos ônibus, né? Sim. Então, ele está esperando quitar isso aí para poder transferir. Mas aí existem várias em outras empresas, então, porque ainda está sob financiamento. Isso. E todos estão financiados, né? Não, já está liberando alguma coisa, já liberou alguma coisa, pouca coisa. Eu estou esperando agora só para mim poder transferir só. Vocês pensarem em fazer um aporte e liberar todos de uma vez, para liberar a transação como um todo? Não, porque a gente vai outras situações que a gente teve que pagar. Então, a gente não tinha o capital suficiente, ficou acordado que a gente iria pagando... Tá. Mas como vocês venderam, certamente vocês também receberam um capital para fazer esse pagamento, não? Recebemos, não. Vocês não receberam? Não, recebemos nada. Pelo contrato, não tem. Então, é uma transação para o futuro, digamos assim? Vocês não tiveram ainda nenhuma receita dessa transação? Não, já está tendo, mas não teve nenhum aporte inicial para poder fazer qualquer coisa. Isso não seria um risco alto para essa transação suas? Porque vocês estão vendendo... Mas nós amarramos do jeito que a gente podia amarrar, né? Está amarrado em contrato.
Então, é um risco, tem que correr, mas foi o risco que a gente preferiu passar. Ok. Os veículos da Rodopaz ainda estão financiados? Que estão em nome da Rodopaz? Incomodato, né? Eles estão incomodados com a gente. Eles estão incomodados com você? Incomodado com a gente, é contrato de comodato. Fazer uma pergunta aqui. Como e qual foi o valor realizado na transação da venda dessa empresa desse contrato? Qual foi o valor? O senhor sabe? Isso aí por causa do sigilo, eu não posso informar isso aí. A gente não tá em consta, um dos sigilos no contrato é isso aí, eu não posso falar isso. Mas aí a gente pode encaminhar esse contrato? Sim, vou encaminhar, porque a gente pediu. Precisa, né? Porque, como você bem colocou aí, houve uma venda contratual, vendeu, não recebeu nada. Então, se eu vendo, faço um contrato e não recebi nada, porque o valor é alto, porque eu creio que lá na frente eu possa receber. Não, é parcelado, né? Parcelado. Ele é parcelado. Mas dessas parcelas, vocês já receberam alguma parcela desde que já recebi, já estou recebendo. Mas aproximadamente eu falei, que 50% do valor que foi vendido? Não, de jeito nenhum. Aqui, vocês têm que pensar o seguinte, o negócio está ruim. Se você apresentar muita dificuldade, você continua botando dinheiro todo mês. Porque a gente está comparando a empresa que comprou, né? Que teve aqui conosco. A gente então está tentando comparar esses valores aí. O senhor Luiz, por que a Rodopaz ela fez esse contrato de comodato? A frota, então, não pertence à Torres? Não pertence à Torres. Mas o percentual era de acordo com o número de frotas que era composto pela aviação Torres. Sim. Mas a da Rodopaz não pertence à Torres. Não, mas é um comodato. É um contrato de comodato. Isso, como se fosse um aluguel. Que isso é normal. Eu não conseguia substituir a frota que eu precisava substituir. Eu não tinha dinheiro para comprar a frota nova. Como é que eu fazia para continuar operando o sistema? Eu tive que fazer um comodato para botar a frota para rodar. Entendeu? Sim. As autorizações de tráfego destes veículos, elas estão em nome da empresa Aviação Torres? Não, hoje não. No dia que eu entreguei, estava o nome da Aviação Torres. As autorizações de tráfego não estão mais no nome? Não. O senhor sabe o nome de quem? De quem que está agora, não? Não sei. Mas é possível ter uma autorização de tráfego sobre um veículo que não está em nome da empresa? Eu acredito que sim, igual seria o caso do comodato, né? Comodato, o carro não está no meu nome e eu tenho a ordem de tráfego para operação. Tá. Então, é importante a gente entender dessa documentação, porque, só para o senhor entender por que nós estamos fazendo essa pergunta, para esclarecer. Os diversos veículos dentro da frota da BH Leste S.A. estão em nomes da Torres. Ok? A emissão de uma autorização de tráfego, então, por uma outra empresa, mantendo o veículo no nome da Torres, significa que tem que ter uma conexão. Você precisa de entender o seguinte, é um comodato? É uma cessão? Ou foi, de fato, uma compra e venda? Então, isso tem que ser colocado. É preto no branco. Só que a transação do senhor não foi com a empresa BH Leste S.A. A transação que o senhor fez, pelo que o senhor disse aqui, foi com a empresa SM. Então, nós, da CPI, né, o vereador Jorge Santos bem colocou aqui, a gente está confrontando informações que foram postas. E a gente tem que deixar isso bem claro também, porque a grande questão houve o rito de toda a transferência desse direito de exploração da concessão, né, foi feito da forma correta? É isso que a gente quer saber. A gente quer entender esses detalhes da transação, porque a gente precisa entender se realmente foi tudo feito conforme deveria. A minha parte, que eu posso falar só até a minha parte, né? Porque eu não posso falar da parte dos outros. A minha parte foi feito o rito todo certinho. Informei o órgão, o consórcio, tenho o meu contrato de compra e venda com relação de todos os veículos, tudo certinho, eu vou até ali. O em frente eu não posso te responder, porque eu não sei. Mas como que funciona essa questão do comodato? Né? Eles emprestam de graça? É aluguel, né? Como se fosse um aluguel. Comodato? É como se fosse um aluguel. Comodato é uma empresa... É um empréstimo. Não, aluguel. Como se fosse um aluguel. Você comodato? Paga um valor... O comodato é quando você empresta algo, não? Uma pessoa? Não. Nesse caso, não. Nesse caso é como se fosse um aluguel.
Como se fosse um aluguel. Aí vocês pagam para eles. Isso. Será que o senhor solicitou essa documentação também, Bruno? Acho que... Eu acho, assim, Seria se a transação fosse da Torre direto com a BH Leste, ia ser muito mais fácil da gente entender essas situações. Porque, em algum momento, esse comodato, ele, então, foi cedido, é uma sessão de direitos sobre comodato. Como que vai se dar essa conexão do ativo que vocês passaram para a SM, e a SM passa o ativo lá para a Aviação BH Leste SA, que, por sua vez, então, vai emitir as autorizações de tráfego em cima do CNPJ deles. E a gente, nessa CPI aqui, queremos entender. É porque a doutora confundiu o comodato da Rodopaz com o meu... Não, eu não sei como é que a SM vai fazer com a BH Leste. Isso eu não tenho como falar. Eu sei que a minha parte com eles é que eu vou transferir meus carros, conforme for que tenha na quitação, consta no contrato, conforme for ter na quitação dos meus veículos, eu vou transferir o veículo para eles. Mas entre os 104 veículos, alguns, então, você tinha adquirido, entre aspas, para explorar para prestar o serviço, não vamos falar explorar, prestar o serviço, você tinha adquirido por meio de um comodato. Isso. É isso. Isso. Que são os da Rodopaz. Quantos são, mais ou menos? Aliás, mais ou menos não. Quantos são, se o senhor não souber responder de forma objetiva? Vocês devem ter isso que estão falando. Não, o objetivo não é de bater o número, mas se não tiver, é só para a gente entender qual o percentual da frota, mais ou menos, aproximadamente, que seria nesse formato. 15%, 20%? Tá, 15, um trem assim. Não tem número de cabeça aqui exato. Não é a maioria, não é. Os ônibus, eles estão segurados em nome de qual empresa? E de quem é a responsabilidade aí no caso de acidentes? Hoje, até dia 1º de janeiro, o seguro era no meu nome. A partir do dia 2 de janeiro, que não sou eu, mas que eu operava, eu não sei em quem está, que eu acredito que seja quem está operando. Mas o senhor cancelou as apólices ou você também fez um prorata da apólice e transferiu para eles a obrigação de pagar? Não, é eles que fizeram um seguro. Eu acredito, né? Eu não passei nada para eles, não. Mas você cancelou a sua, ela já estava vencendo? Como é que era? Teve situações que tinha veículos vencendo mais próximo, teve cancelamento e não teve cancelamento. Aí nós pegamos lá na hora, lá não fizemos, de cabeça que eu não vou recordar como é que a gente fez tudo certo. Assim, obviamente que quando a gente faz uma pergunta dessa para o senhor, a gente não está fazendo a pergunta querendo, tipo assim, a vírgula. Mas o senhor, como administrador, tomou uma providência de pega todos aqui, liga para o seu corretor de seguros e pede para ele dar a baixa. Ou não, olha só, tem alguns que estão acabando mês tal, está no bolo e vai... É isso que a gente quer entender. Qual que foi sua postura como administrador? Se eu não me engano, que é o que acontece no mercado, você não é igual veículo, não é automóvel. Você paga no início e depois você não tem como pedir reembolso. Entendeu? Então, eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu não consegui cancelar. Seria tipo como se fosse, né? O senhor já pagou ali o seguro, então... Mas eu acredito que a quem está operando agora... hoje teve que fazer, porque é obrigação, consta em contrato. No contrato de aluguel da garagem, consta o nome da Aviação Torres ou quando que o titular desse contrato de aluguel foi alterado? O meu contrato foi até dia 1º de janeiro. A partir do dia 2 de janeiro já não era Aviação Torres mais. Do aluguel da garagem? Sim. O senhor também poderia também, né, estar nos enviando cópia aí Distrato? Do distrato, por gentileza? Sim. Nós estamos fazendo a cópia aqui. É melhor. O pessoal pediu para ficar aí me acompanhando. Para não faltar nada. Sim. Como que foi feita a rescisão trabalhista dos funcionários? A Aviação Torres já pagou todo o passivo trabalhista que deveria? Na época, o que a gente fez? Eu chamei o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores, igual eu falei aqui do CNPJ, uma das premissas nossas sempre foi respeitar o trabalhador, ainda mais os trabalhadores que estavam lá. Tinha trabalhador lá que tinha 30, 40, eles fizeram uma camiseta de despedida da Aviação Torres. Então, nós acertamos 100% funcionários, para não falar que nós já resolvemos 100%, dos 300 funcionários, né, deve faltar 15 funcionários de acertarem com a gente. Nós combinamos com o Sindicato dos Trabalhadores, pagamos integralmente o FGTS de todo mundo, a rescisão de todo o FGTS, e fizemos acordo na Justiça do Trabalho com 100% dos funcionários, para exatamente ninguém sair com algum problema, reclamando de alguma coisa. Então, nós acertamos dos 300 funcionários, se eu não me engano, faltam no máximo 15
para a gente fazer isso, porque eles não fizeram com a gente. Porque nós criamos um mutirão para receber todos os funcionários, para resolver o mais rápido possível, para eles já começarem a receber a rescisão deles. Qual que é a data do encerramento desses contratos? O grosso foi dia 2 de janeiro. Só que ainda tinha um pessoal que estava de férias, pessoal que estava de licença, pessoal que estava com estabilidade, que aí foram matando no início do ano mesmo. Tá. A Begaleste assumiu alguma dívida trabalhista da Zero. Aviação Por Torres? isso que nós ficamos com o CNPJ. A gente não quis passar problema, o problema é nosso, a gente não quis passar nada para ninguém. Tá. A Aviação Torres já pagou todos os débitos previdenciários dos agora ex-funcionários? Todos? O FGTS está 100% quitado, 100% quitado, como eu falei, no dia nós pagamos todo mundo, e temos alguma coisinha que nós temos de INSS, que nós já estamos negociando, já estamos com protocolo para poder fazer o pagamento, fazer tudo certinho, regularizar tudo certo. A Aviação Torres, ela recebeu as parcelas do subsídio de julho a dezembro de 2022? Recebi. Quanto? De cabeça aqui eu não vou recordar o valor exato, que eu não vou saber falar para vocês. Seria aqui. Aproximadamente os 17% do que estava previsto? Sim. E em 2023, a Aviação Torres recebeu alguma parcela de subsídio? Não, de 2023? Nenhum. Nenhum? Aí, no caso, esse dinheiro de subsídio, esse dinheiro de subsídio já foi tipo repassado para o SM, digamos assim, que se virou lá para fazer o que ele achava que devia fazer. Isso. É só uma pergunta, seu Luiz. Hoje você está administrando qual empresa? Porque eu sei que vocês são um grupo, né? Aviação Santa Edviges. Vocês estão com a Santa Edviges. Isso. E ela presta serviço na operação de ônibus urbano de Belo Horizonte? Não. Só no Metropolitano e no de Betim. Ok. Eu gostaria depois que o senhor também nos enviasse o valor que foi recebido do subsídio de 2022, por gentileza. Tá. Eu só vou pedir um cuidado. Eu não tenho funcionário mais na empresa. Então, o meu pessoal administrativo todo não existe mais. Então, eu vou ter que pedir, igual brinca, né, ajuda aos universitários para poder conseguir levantar tudo. Você deve ter um planilhado. E, às vezes, assim, são perguntas de confrontação, obviamente, que a gente está montando, mas eu acredito que o seu contador vai te dar um relatório rápido dessa informação. O problema é que o contador morreu. Ah, tá. Não, o principal, né? Logicamente, o escritório de contabilidade lá. Mas ele deve ter um escritório. Ele deve ter sido. Não, é interno. Nossa contabilidade é interna. Com todo respeito, obviamente, mas até pela idade do seu pai e o grupo, né? Eu imagino que são pessoas que já têm uma longa trajetória, então deve ter sucessão no escritório dele, com certeza. Mas ele era. Não, mas assim, certamente era um senhor. Lá, né? Você quer estipular 5 dias úteis, como os demais? Aqui acho que são todos com 5 dias. Dado, me dá 10, só por segurança. Vamos colocar, então, fica aqui 10 dias úteis. 10 dias. Nesses repasses de subsídio em 2023, que vem ocorrendo devido à nova lei 11.458 de 2023, vocês, em algum momento, foram procurados pela Transfácil para indicarem alguém para o recebimento? Não. Em nenhum momento a Transfácil procurou vocês? Em 2023, não. Não. Para receber agora o subsídio deste ano? Não. Quem que... Tudo foi feito pelo Rubens Lessa, ele que... Como que o senhor nos informa sobre isso? Porque, até então, consta ainda que a Aviação Torres, inclusive pela Prefeitura de Belo Horizonte, porque recebemos até um ofício, agora, recentemente, que consta ainda que a Aviação Torres que está operando. Eu tenho, com certeza, em algum contrato falando da procuração. Eu dou uma procuração para eles poderem receber enquanto está regularizando isso. Então, o senhor indicou alguém... Indiquei. O Rubens Lessa indicou a empresa, que, se eu não me engano, chama Buzi, para receber o valor do serviço, do Transfácil. E o senhor passou essa procuração? Porque na prefeitura consta ainda a Aviação Torres. É o Rubens, né? O senhor consegue nos enviar também cópia dessa procuração, por gentileza? Indicando. Porque, para a PBH, de acordo com o ofício que nós recebemos, ainda é a Aviação Torres.
Né? Eu não recebo nada, desde dia 1º de janeiro. Pois é. Mas a gente quer entender como que está funcionando isso. O senhor teria que indicar alguém para receber esse valor, porque esse valor foi pago. Inclusive, nós recebemos aqui... Nós indicamos que seria o Rubens. O senhor Nilo e Júnior, e ele nos informou que está recebendo. Mas alguém tem que passar essa procuração para eles receberem. Então, deve ter sido o Rubens que deve ter passado para eles. E o senhor indicou... Eu indiquei o Rubens, que poderia receber no meu valor. Tá, aí eu gostaria que o senhor também nos enviasse essa procuração, por gentileza. Qual era o capital da Aviação Torres quando participou da licitação de 2008? Nossa, eu não vou saber te falar isso aqui, não. Eu tenho que pedir um tempinho para eu poder olhar na contabilidade e poder enviar para vocês. Tá bom, gostaria, né, que o senhor pudesse nos enviar. E qual era o capital social no momento em que saiu do consórcio? Também não vou saber. Posso informar os dois juntos? Porque de cabeça aqui eu também não vou saber, não. Sim. A Aviação Torres, ela ainda está operando em algum sistema de transporte coletivo? Não, nada, nenhum lugar. Mas consta para a gente, né, que a prefeitura informa que é a Aviação Torres ainda, mas o senhor não... Não, ela só não está desativado o CNPJ dela, porque eu estou terminando de honrar os compromissos que ela tinha. Eu não consigo só entender, vereador Blas, o senhor consegue me ajudar. Como que funciona? Porque na prefeitura consta que ainda é a Aviação Torres que está operando. Mas o senhor Luiz, ele afirma que já está desativado esse CNPJ. Como que é? A empresa está desativada, em operação. Ainda está pagando. Mas a operação ainda consta ativa na prefeitura. Essa pergunta, senhor Luiz, porque a grande questão é a seguinte: a empresa Aviação Torres, ela ainda aparece nos cadastros públicos da prefeitura. E a empresa que sucedeu o senhor, que repassou para outra empresa do grupo, do consórcio, ela ainda não estava devidamente credenciada a propriamente prestar o serviço. Então, é por isso que a vereadora Luiz Gonçalves está fazendo essas questões, justamente para elucidar e clarear todo o entendimento a respeito desse encaminhamento. O Sinop, né? Sinop, né? Eu sempre confundo o nome, porque é a Sinop. Não, Sumob. A Superintendência de Mobilidade. Desculpa. A Sumop tem que dar anuência para a empresa que vai operar. Então, acho que como ela não deu a anuência ainda, deve ser por isso que ainda consta a Aviação Torres. Pois é, isso assim, é até um caso, o vereador Braulio, né, em todos, muito preocupante, porque eu tenho realizado as visitas técnicas e na última vez que eu estive lá na Estação São Gabriel, eu estava lá acompanhando as viagens da linha 815, que né, que é ainda da Aviação Torres, mas está já circulando, inclusive com todos eu verifiquei com a placa escrito BH Leste Transporte. Eles, os usuários, questionando, todos os ônibus que passaram ali estavam com problema, faltando pedaços de peças que compõem ônibus, porta quebrada, as janelas abertas, o ar-condicionado não estavam funcionando, ônibus muito sujo, e os usuários questionando isso. E um usuário me falou assim, olha, vereador, eu liguei lá na garagem e o gerente me informou que eles não vão melhorar o transporte enquanto a prefeitura não der anuência. Eles agora, eu acho até bom se o André Dantas também, né, ficasse atento a isso, porque ele nos enviou um ofício informando que é a Aviação Torres que está operando. Quem está operando, na realidade, é a BH Leste Transporte, que, inclusive, agora já está até utilizando essas justificativas, que não vão poder melhorar o transporte enquanto a prefeitura não der anuência. Eu acho que está tendo uma omissão muito grande por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. E agora eles já colocando essa responsabilidade para os usuários. E os usuários tendo que andar no transporte público sujo, quebrado, sem ar-condicionado, que está um caos. Eu falando com o senhor, eu estive lá, eu presenciei a linha 815. Está uma vergonha. E eles falaram, senhor vereador, ele está aqui, está saindo pontualmente, porque a senhora está aqui, porque normalmente a gente fica 15, 20 minutos aqui aguardando. E é uma linha, é a maior linha da Estação São Gabriel. Sim. A fila fica enorme. E a gente vê a população saindo daquele jeito, no transporte público daquele jeito, e recebe o senhor aqui,
que o senhor fala que o senhor não está operando, que a Aviação Torres não está operando. A gente recebe um ofício da Prefeitura de Belo Horizonte afirmando que quem está operando é a Aviação Torres, e a gente presencia, eu presenciei, a BH Leste Transporte operando na linha 815. E eu fico pensando, coitados dos usuários, quem é que vai pagar essa conta? Estão recebendo um recurso público, por isso que nós estamos fazendo essa CPI, porque envolve recurso público, e cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos isso. E de quem é essa responsabilidade? Quem vai responder por isso tudo? Quem opera hoje. Mas consta no quadro da Prefeitura a Aviação Torres. Isso é preocupante. Mas aí a Prefeitura tem que dar anuência e resolver isso, gente. Eu já Mas não olha como que foi feita essa transação. Está muito confuso para a gente. Por isso que nós tivemos que trazer o senhor aqui. Porque nós não estamos conseguindo entender. Olha, o dia que a Aviação Torres entregou a operação, estava tudo perfeitamente funcionando. Isso é o que eu posso falar. Tudo como? Não tinha reclamação da população. No dia 1º de janeiro. Desse ano? Ué. 1 de 23. Não havia reclamação do... Não, reclamação do dia a dia normal, né? Mas se você for pegar, no dia que eu entreguei a operação, a empresa seguia e cumpria todos os índices necessários no contrato da BH Trans. Todos. Inclusive a qualidade do transporte? Tudo. Será que houve uma troca, então, desses... Porque nós recebemos já a documentação dos ônibus. Nós vamos ter que conferir isso detalhadamente. Porque Eles não será que houve uma troca de ônibus? Porque a situação da frota... A frota estava velha? Estava velha. Igual eu falei mais mais cedo. Não tinha condição de comprar. Como é que você vai comprar? E olha que eu sou o maior interessado em comprar e colocar ônibus novo para rodar. O empresário de ônibus é o maior interessado em colocar ônibus novo para rodar. Não é só a população, não. Porque a gente sabe que, com isso, melhora para todo mundo. O empresário de ônibus é o maior interessado. Porque a população vai achar ótimo, você vai ter mais qualidade, você vai ter mais cumprimento de horário e você vai ter menos dor de cabeça, menos problema dentro da empresa. O ônibus velho é ruim para todo mundo. O empresário de ônibus só não compra porque não tem condição. Vereadores, só para entender aqui, porque deixa eu explicar para o senhor, quando foi feito esse contrato, vocês permanecem com o CNPJ? Sim. Corretamente. Foi passado somente os ônibus? O direito. Esse CNPJ ele está ativado ou desativado? Está ativo. Está ativado, mas não está sendo usado. Não está sendo usado. Por vocês, não? Não. Mas para ele está sendo usado o seu CNPJ? Não. Então, porque quando ele esteve aqui, eu até falei, a gente tem que ver com o André Dantas, o vereador Braulio, que a gente vai ter que trazer, porque a empresa, ela recebe do subsídio, mas ela não tem o direito. Não, a anuência que fala, não é isso? A anuência ela não tem. Aí a gente, mas como é que você está recebendo? Mas é a prefeitura que está repassando. Aí o que acontece? Eles estão rodando, mas continuam rodando com os ônibus com o nome ainda da sua empresa. Se o seu CNPJ está parado, como é que esses ônibus estão rodando com o nome da sua empresa? O ônibus considera como um carro alugado. Isso não tem problema, acontece no mercado. Tá? Então, nesse contrato é como se você vendeu, não é isso? Isso. Foi vendido. Isso. Mas só que nessa venda você não recebeu ainda. Estou recebendo parcelado. Parcelado. Então foi como se fosse um contrato. Isso. Um contrato. Olha, eu vou te ceder aqui 104 ônibus, vocês vão operar com o mesmo nome, tal. Só que eles chegaram no Sumob. Mesmo nome não, outro nome, né? Outro nome, mas consta ainda que está o nome lá. Entendeu? Mas é por causa da Sumob. A gente já fez todos. Então a Sumob não tinha que pagar esse subsídio. Eles não tinham que receber. Porque eles não têm autorização. Porque toda a parte da Aviação Torres oficial nós fizemos. Nós fizemos tudo. Nós fomos no nosso consórcio, avisamos ao nosso líder, comunicamos oficialmente, fizemos tudo. Porque o que eu estou tentando entender se eu não fizesse isso, eu não ia operar. Eu vou lá, pego a sua empresa, faço o contrato, peguei lá 64 ônibus, por exemplo. Peguei, está comigo, eu tenho o direito de rodar. Só que quando eu peguei, já tinha passado por vistoria, já tinha autorização da Sumob, tinha autorização da BH Trans, estava tudo legalizado. Porque eu não vou pegar uma coisa que não esteja legalizada. Só que para mim pegar isso e levar para a Sumob, para mim poder rodar e receber o subsídio, eu não tenho anuência, em outras palavras. Eu estou operando como uma empresa clandestina e recebendo. Eu já não posso responder. Não, eu não estou fazendo para o senhor responder. Estou só recapitulando o que aconteceu aqui. Que está difícil da gente entender isso. Que isso aí já não é questão do senhor, nem da empresa que está. Isso é questão da Sumob, que a gente tem que
da prefeitura com o André Dranta imediatamente chamar para que a gente possa sentar e entender. Por quê? Como é que ele está recebendo? Empresa fantasma? Corretamente. Isso está errado. Então, a gente tem que chamar até a atenção da população, né, e da prefeitura. Porque é uma empresa fantasma que está aí rodando. Porque o senhor Luiz diz que passou a procuração para uma empresa receber o subsídio. Não, subsídio não. Subsídio não. Não, vamos dizer assim, o valor o trabalhado deles lá. Pois é, mas aí, nessa procuração entra o subsídio. A tarifa. Ou eu estou errada aí, Brau, vereador Brau? Mas aí não é questão aqui, a questão não, é Sumob. É a Sumob que tem que... Entendeu? Assim, para a gente não perder o objeto dessa oitiva, o que o senhor Luiz está falando é que, dia 1º de janeiro, ele transferiu a empresa dele para outra pessoa. Para outra pessoa. Que é a SM. Que é a SM. Dali para frente, né, o que eles estão fazendo, como estão fazendo, é um problema que tem que ser esclarecido, sim, nas próximas oitivas. Pela prefeitura. Pela prefeitura. Porque é o dinheiro público. Sim. Não é mais da Aviação Torres, porque eles já saíram da operação, e ele já mas a falou regularidade dessas transações ela é questionável. Não recebi e nada depois disso. Não recebi mais nada. E o que o senhor, obviamente, recebe e paga é vinculado ao contrato do senhor com a SM. Então, vamos perguntar aqui. Seu Luiz, qual foi o motivo que levou a Aviação Torres a sair do sistema? O sistema não está sendo suportado mais. E como ficou a situação trabalhista dos funcionários da Aviação Torres e quem assumiu os passivos? Eu até respondi já para a vereadora, mas eu repeti. O CNPJ ficou com a gente exatamente para a gente manter e assumir todas as pendências trabalhistas, acertamos com todo mundo. Existe causa trabalhista hoje contra vocês, dos funcionários, não? Dos antigos que nós mandamos? Se eu não me engano, uma pequena parte que não aceitou, porque a gente fez 5%, 10% por aí, não? No máximo. Ok, obrigado. Mas acertamos com todo mundo, 100%. Sem a substituição da Aviação Torres, o consórcio conseguiria manter a prestação do serviço regularmente? Não. Há ou já houve compartilhamento de estrutura entre os consorciados, como garagem, limpeza, frota, isso são compartilhados? O que eu me recordo aqui só que acontecia é o seguinte, garagem, no meu caso, não posso falar pelos outros, né? Como a gente tem um compromisso com o Ministério Público do Trabalho de manter uma limpeza e a qualidade para os nossos trabalhadores, tem alguns pontos finais que são compartilhados. Como aquele ditado popular, filho feio não tem pai, então, o que a gente combinava? A gente combinava um trabalho que, de épocas em épocas, uma empresa que operava naquele ponto final de ser a responsável pela limpeza e atendimento naquele ponto final. Porque nós temos que ter bebedor, micro-ondas, limpar o banheiro todo dia, isso tudo. Então, isso sim havia um compartilhamento. Uma pessoa, um líder, ia lá, fazia esse trabalho e mensalmente, se eu não me engano, não lembro se era mensal ou se era por decêndio, mandava a prestação de contas. Qual que é o meu peso? 10. Então, 10% daquela conta eu pagava. Só isso que eu me recordo de ter na empresa. Mas para manter esse compromisso que nós temos com o Ministério do Trabalho para ter a qualidade de prestação, qualidade de trabalho para os nossos funcionários. Como que se dava a relação entre a Aviação Torres e as demais empresas do consórcio? Mas quando tinha essa questão de quando tinha reunião nossa, a gente encontrava lá em assembleia, alguma coisa assim. Mas é isso. Não sei se o senhor já recebeu essa aqui, mas respondeu. Qual foi a negociação do senhor Rubens Lessa com o senhor, né, para a aquisição da Aviação Torres? E como que foi feito o pagamento? Eu já respondi, né? Eu não sei se ficou claro como que foi feito esse pagamento. Não, ele passa. Que ele está me pagando? Como que foi parcelado. É parcelado. Eu fiz um contrato de compra e venda, ele está me pagando parcelado. Nós solicitamos esse contrato já, né? Já. Assim. Vereador Braulio, o senhor quer fazer algumas perguntas? Questionamento? Acho que para mim está tranquilo. Está tranquilo? Vamos aguardar, né, o presidente voltar. As minhas perguntas aqui eu já fiz todas. Mas eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, que a população ela fica sem entender, seu Luiz. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Porque essas negociações, eles não chegam até eles. O que eles nos relatam é a má qualidade do transporte, é o ônibus sujo, é o ônibus que não chega no horário.
E aí eles ficam sem entender o que está acontecendo. Agora já estão chegando para os usuários essa não anuência do poder público. Eles nem sabem o que é isso. Ah, mas eles estão falando agora, ligando a garagem, que está sem anuência, por isso que o ônibus não pode melhorar o ônibus, por isso que não posso trocar as peças do ônibus, porque a gente não tem anuência. E nisso os ônibus estão rodando, da linha 815. Você tem que ver a situação, vereador. Eu ia passar o vídeo aqui, acabou que não dava tempo de passar. Mas aí, vereador, aquilo que a gente colocou, que nesse momento, não estou em defesa do seu Luiz, mas o seu Luiz não tem nada mais a ver com isso. Se fosse antes do dia 1º de janeiro, a gente, com todo o respeito, podia colocar a faca no seu pescoço. Agora a gente tem que ir atrás do outro. Vamos continuando? Tem alguma coisa aí para a gente? Estava fazendo umas ponderações aqui até o senhor voltar. Eu vou fazer só uma fala para finalizar. Senhor Luiz, até porque como o senhor ainda opera dentro do segmento, né, não em BH, mas pelo que o senhor trouxe para a gente em Betim e no Metropolitano, né, que provavelmente é de Betim para BH também, pelo menos assim, eu me recordo dos antigos ônibus da Santa Edviges passando ali na Avenida Amazonas. Eu gostaria apenas de frisar para o senhor, e obviamente falando para toda a população, que hoje nós vivemos uma crise da mobilidade de A a Z, justamente por falhas muito grandes na gestão. E o problema todo é que o problema efetivo se observa na ponta, que é o usuário, o cliente do sistema de transporte público extremamente mal atendido. E antes de qualquer uma dessas situações que estão mais acima sejam resolvidas, é o usuário lá na ponta que é massacrado, andando em ônibus lotados, ônibus que não têm a estrutura adequada, porque a questão de itens de conforto como ar-condicionado foram, de fato, pactuados, as frotas envelheceram, não foram renovadas, e aí você vê ônibus parados nas ruas constantemente, deixando a pessoa atrasada para o seu trabalho, e aí, enfim, uma sequência de problemas, e que ao invés de se trabalhar para ter soluções efetivas, o que a gente viu foi muita omissão. Omissão do poder público, que é responsável por cobrar, omissão das próprias empresas de ter varrido poeira para debaixo do tapete, porque muitos dos assuntos que não foram encarados à época foi realmente bola de neve para chegar agora e a gente ter o caos. E o caos ele está sendo remediado com subsídio, mas a gente está vendo o seguinte, o subsídio não resolve. O subsídio não resolve, porque quando a gente não tem um sistema que está de forma estruturado de forma sadia, não há dinheiro que consiga ficar injetando, tirando dos impostos, tirando do IPTU, tirando de receitas que estariam indo para outras áreas da cidade, para tentar sanar de forma extremamente, digamos assim, ineficiente, um problema que está estrutural. Então, todos têm que fazer valer da sua posição e atuar pela melhoria efetiva do sistema, né? Eu acredito que não existe sistema que é bom só para um lado, tem que ser bom para as partes, ele tem que ser sadio. E as perguntas que nós fizemos para o senhor é porque nós, como vereadores, temos que fiscalizar o cumprimento das normas que, em tese, serviriam para justamente defender o usuário. E a gente vê que, cada hora, a situação se adapta de uma forma, e, inclusive, os próprios questionamentos judiciais que foram feitos pelo CETRA, em discussões com a Prefeitura, não foram resolvidos devidamente. O sindicato alega que a Prefeitura não cumpre o contrato, a Prefeitura alega que as empresas não cumprem o contrato, ninguém cumpre o contrato. Por que preservar, então, o contrato? Por que não começar um do zero? Por que não se fazer uma nova licitação e realmente pactuar esses pilares da forma correta? Porque do jeito que está, veja, o senhor fez uma transação com uma empresa que não é a empresa que está em operação. E aí a gente chega aqui para questionar, e conforme o nosso presidente vereador Jorge Santos colocou, precisamos de saber do poder público, representado hoje pela SUMOB, por que não foi feito assim? Por que as coisas não andam devidamente? Porque se for o caminho, obviamente, de se abrir o sistema para que outras empresas operem, que fiquem as boas empresas. Que fiquem aqueles realmente que entregam bons resultados. Mas quando está tudo encapsulado em consórcio, aí entra empresa, sai empresa, etc. e tal, e continua do mesmo jeito, vereadora Loide Gonçalves, infelizmente a gente ainda vai ver essas cenas. Faremos o máximo aqui na nossa CPI, mas,
Enquanto realmente não se falar em encerrar esse contrato e começar um novo capítulo na história da nossa cidade, a gente vai ver isso andando. O prefeito Fuad tem que resolver se ele quer realmente encarar um problema de frente ou se vai ser mais um dos que passou por Belo Horizonte só acumulando poeira debaixo do tapete. Obrigado, só vereador. Só fazer que antes da gente encerrar e das considerações finais, quando o senhor fez esse contrato que o senhor vendeu a sua empresa, passou, qual era mais ou menos assim a qualidade dos seus ônibus, o tempo de vida dele? Já estava para vencer ou já tinha vencido alguns veículos? O senhor lembra mais ou menos? Alguma porcentagem de cabeça? Pode chutar que não tem problema. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para o senhor entender. Porque assim, quando o senhor passou a sua empresa, porque o senhor já não estava aguentando mais, corretamente, veio a pandemia, aquela coisa todinha, não tinha mais condições de comprar peça, manter o diesel, não estava mais dentro. Então, o que o senhor pensou? Eu vou me livrar disso aqui. Eu não tenho como me dar, vamos supor, vou vender por um exemplo aí, 50 milhões, o cara não tem 50 milhões para te dar. Então faz o contato, vai me pagando aos pouquinhos, eu quero me livrar disso aqui que eu não tenho como. Só que quando você passou esses ônibus, são esses ônibus que hoje está rodando na cidade, que quando ele teve aqui, como é que se fala? A vida útil desses ônibus já está vencendo, está para vencer agora. Alguns já até venceram, por isso que ele sai e está quebrando. E às vezes quebra, não tem condição de mandar, tem que mandar para a garagem do outro, que está essa complicação, mas ainda continua levando o nome da empresa. Só que ela não é mais sua, mas continua levando o nome. Então, só queria entender mais ou menos que quando esses 104 ônibus, não é isso? Foi passado, que o senhor vendeu só mais ou menos o útil de vida dos ônibus que estavam, ou já tinha vencido? Não, tinha nada vencido. Se eu não me engano, no final deste ano, teria que mudar, substituir. Algumas frotas. Então, tipo, vou chutando 10%, uma coisa assim, para o final deste ano. Então, esse ano, o NISA não teria que trocar nenhum veículo, todos estariam dentro. Aí entra, vereador, aquela questão na época do Calil, né? Que aumentou a vida útil dos ônibus por mais tempo, entendeu? Aí suponhamos que um exemplo, não estou condenando nem julgando uma gambiarra, o senhor, né, entendeu? Vereador Jorge Santos. Não estou julgando nem quando suponhamos que quando o senhor vendeu a sua empresa, os seus ônibus tinham só 1 ano de vida útil, um exemplo, não estou julgando nem nada. Aí a BH Leste, outro que assumiu, pegou esses 104 ônibus, porque só tem 1 ano. O prefeito me vem e dá mais 10 anos pela frente. E por isso que os ônibus estão aí espedaçados. Entendeu? E ele falou que está para comprar mais ônibus, mas não consegue comprar ônibus. E está recebendo subsídio, não tem anuência e é complicado. Então, fica as suas considerações finais aí também, se você quiser falar. Eu queria agradecer, né? Espero que tenha conseguido responder da melhor forma possível todas as perguntas que vocês fizeram. E estamos aí. Boa sorte para vocês. Eu acho que vocês estão fazendo extremamente importante o trabalho que o nosso consumidor merece. Então, acho que vocês estão de parabéns e tudo dê certo para vocês. Doutor, quer considerações, alguma coisa? Braulio? Luiz? Agradecer, né, a presença de vocês. O que a gente está, né, buscando nessa CPI é melhorar mesmo a vida dos nossos usuários, que muitos deles passam 4 horas por dia dentro do ônibus. Né? É que eles liguem o ar-condicionado, é que eles passem no horário, é que os ônibus estejam limpos. Hoje mesmo, no MGTV, de manhã, estava passando um ônibus da BH Leste, 815, com banco rasgado e um tanto de barata saindo do ônibus. Como é que um ônibus desse sai da garagem, vereador Braulio? Para pegar o usuário. O usuário mandou de manhã cedo. A última vez que eu estive lá na BH Leste, a moça falou assim, nossa, mas você não sabe como que os usuários são, eles são terríveis, eles rasgam a poltrona dos ônibus, eles quebram os ônibus. A culpa agora também é até do usuário. A gente sabe que tem uns que estragam. Tem os vândalos, os dois. Né? Mas tem que ter esse cuidado, né? Sair, sim, de cuidar da limpeza, mas a gente está aqui para buscar a melhoria do transporte público, como o vereador Braulio falou, para que esse mandato não saia aí sem deixar uma melhoria para o transporte público. Tá? Mas muito obrigado a vocês. Eu agradeço a todos. É o que eu falo, a gente tem um pepino pela frente aí, né? Então, agora são 11h43, não tendo mais nada a declarar, encerramos nossos trabalhos. Obrigado a todos. Bom dia.